realidade, razão, beleza, justiça, sociedade, resiliência. Boa noite, professor. O senhor passou um trabalho para a sala dividido em 6 grandes temas. 6 temas para 6 grupos. E bom, eu decidi fazer os 6 sozinho. Mas em vez de uma apresentação padrão, eu preparei esse vídeo, que nada mais é do que um mergulho completo em cada um desses pilares da filosofia para mostrar como cada um deles se conecta. E para ser nosso guia nessa jornada longa, a gente vai usar a mente daquele que é talvez o maior de todos, Aristóteles. Então, vamos usar a filosofia aristotélica para entender do que a realidade é feita. Como podemos pensar direito? Por que achamos as coisas bonitas? E o que significa ser uma boa pessoa? Como devemos viver juntos? E precisamos de uma filosofia para o caos. É um projeto ambicioso, mas a filosofia merece esse esforço. Então a minha missão aqui é pegar essas ideias e tentar deixar elas o mais palpáveis possíveis. O que é a realidade? O que significa existir? E por que as coisas são como são e não de outro jeito? Bom, de todos os temas que a gente vai ver, esse é o primeiro e talvez o mais fundamental de todos. Bem-vindos ao nosso primeiro tema, metafísica. Vamos usar a visão de um dos grandes mestres, Aristóteles. Para ele, nada simplesmente existe. Tudo que a gente vê, toca e pensa tem uma explicação, uma causa. E para isso, ele criou a teoria das 4 causas, que são basicamente 4 perguntas que a gente pode fazer sobre qualquer coisa para entender ela por completo. E para isso, eu tenho um exemplo bem moderno para usar. Esse controle aqui. A gente vai dissecar ele filosoficamente. Então vamos lá, as 4 perguntas. Primeiro, do que ele é feito? Né? A gente pode ver aqui que ele é feito de plástico, né? Borracha, talvez fios de cobre na parte de dentro, né? Silício. Então, essa é a causa material. É a matéria-prima do que a coisa é feita. E aí nós partimos para a segunda pergunta, que é qual é a forma dele, né? Ele não é só um amontoado de plástico, ele é um plástico específico. Ele é moldado com um design específico, né? Então ele tem o formato de um controle, ele tem esses botões aqui, ó. Ele tem os analógicos, os gatilhos aqui para jogar Guitar Hero. Então essa é a causa formal, é o design, né? A ideia da coisa. Terceira pergunta. O que ou quem fez esse material ganhar essa forma, né? Foi uma fábrica, foi uma máquina que faz molde de plástico, engenheiros, montadores. Então, essa é a causa eficiente, né? É o agente que fez essa coisa existir. E por último, a mais importante para Aristóteles. Por que que ele existe? Por que que esse controle aqui existe? Qual que é a finalidade dele? No caso, ele serve para a gente jogar, para a gente se divertir, para a gente interagir no mundo virtual. Então, essa é a causa final, o propósito. Mas Aristóteles não parou por aí. Ele viu o mundo em constante mudança. Então, para ele explicar como a matéria se torna a coisa, né, a substância, ele usou dois conceitos chaves que a gente chama de ato e potência. A potência é a possibilidade do ser. Então, é aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. Como, por exemplo, o petróleo. O petróleo ele tem a potência de se tornar o plástico. E o plástico tem a potência de se tornar a carcaça, né, do nosso controle. Por exemplo, uma semente é uma árvore em potência, né? E o ato é quando essa potência se realiza. Então, é a situação atual do ser, né? Quando a semente vira árvore, significa que ela atingiu o seu ato. Então, esse controle, ele é o ato daquele plástico, né? E o plástico é o ato daquele petróleo. Então, para Aristóteles, a coisa em si, né, que é o que ele chama de substância, no nosso caso, a substância é o nosso controle, é a união inseparável da matéria, que no caso é o plástico, e da forma, né, o design do controle. E todo o universo é esse grande balé de coisas, né, de potência se transformando em ato e buscando as suas causas finais. E para o Aristóteles, entender isso é o primeiro passo para gerar conhecimento. Bom, nós já vimos o que as coisas são com a metafísica, mas como a gente pensa sobre elas? Como a gente organiza as nossas ideias para chegar numa conclusão verdadeira e não sermos enganados? Seja bem-vindo ao nosso segundo tema, a lógica. Bom, se a metafísica é como se fosse o hardware da realidade, a lógica é como se fosse o software do nosso cérebro. E adivinha só, o pai da lógica formal foi também o Aristóteles. Ele queria basicamente criar regras para o nosso pensamento para que a gente conseguisse diferenciar um argumento bom de um argumento ruim. E a ferramenta mais famosa que ele usou para isso foi o silogismo, que é basicamente um argumento onde a partir de duas afirmações a gente chega em uma terceira que é necessariamente verdadeira. Então, a partir de duas premissas, a gente consegue chegar em uma conclusão. E o exemplo clássico que todo mundo aprende é assim: a premissa um seria que todo homem é mortal. Então, a premissa 2 a gente tem que Sócrates é um homem. Então, com essa lógica, né, na conclusão, a gente consegue chegar que Sócrates é um homem mortal.
Então, a conclusão, ela não é necessariamente uma opinião, né? Ela é garantida por essas premissas. Então, por isso que a gente fala que é um argumento válido, né? Só que aí a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, porque a lógica, ela só se preocupa com a estrutura, né, que é a forma em si do argumento, né, a estrutura do argumento. Então, se as premissas estiverem erradas, a lógica não consegue te salvar disso. A gente pode dar um exemplo, como assim, a premissa um, a gente tem que todos os times bons têm pelo menos um Mundial. E na premissa 2, a gente tem que o Palmeiras é um time bom. Então, na conclusão, a gente pode chegar que logo, né, o Palmeiras tem um Mundial. Então, o argumento, ele é logicamente válido. A estrutura tá perfeita. Só que a conclusão é falsa. E por quê? Porque a premissa 2 é falsa. O Palmeiras não tem um Mundial. Até porque 51 é pinga. Então, a lógica ajuda a gente a ver onde exatamente o pensamento quebrou. E aí o Aristóteles criou esse silogismo para a gente conseguir se salvar desses argumentos ruins que acabam enganando a gente. Por que isso importa hoje em dia? Bom, porque a lógica ela nos ensina a identificar essas falácias, né? Que são argumentos que parecem corretos, mas que tem um erro escondido ali que são feitos para te enganar. E como exemplo, a gente tem a falácia do espantalho, que é basicamente quando você distorce tanto o argumento do seu oponente que fica mais fácil de atacar. Vamos supor, imagine que o seu oponente tem um argumento forte, a gente vai chamar ele de argumento X. Só que em vez dele ir lá e refutar o argumento X, o debatedor ele vai fazer o seguinte, ele vai distorcer, simplificar e exagerar esse argumento X e vai transformar ele em outro argumento, que vai ser o argumento Y, que é fraco e fácil de derrubar. Então esse é o espantalho. E aí ele vai atacar e destruir esse espantalho, né, que é o outro argumento que ele criou a partir disso. Então, por fim, ele vai agir como se, ao destruir esse argumento Y que ele criou, ele tivesse refutado o seu argumento original. Então, é uma fuga do assunto, né? A pessoa vai atacar uma versão fictícia e fraca do seu ponto, e não o seu ponto real. Ele tá lutando contra um boneco de palha, justamente o espantalho. Como exemplo, a gente tem, vamos supor que a gente tá em um debate de política. A pessoa A vai falar, eu acho que a gente deve investir mais dinheiro em educação pública, reduzindo as despesas militares. Aí a pessoa B vai falar: Nossa, então você quer deixar o nosso país totalmente indefeso, vulnerável a qualquer ataque, né? E sem nenhum único soldado para nos proteger, isso é muito irresponsável. Então a pessoa A, ela não disse para eliminar todos os militares, né? Ela só falou que deveria investir mais dinheiro em educação. Então isso é o espantalho. E aí, como exemplo também, a gente tem o ad hominem, que é quando você ataca a pessoa e não o argumento dela. E essa é uma das falácias mais sujas que tem, porque ela ignora completamente o argumento, né, da discussão, e ela já vai partir direto pro ataque, né, ou as circunstâncias, ou algum traço pessoal de quem tá ali defendendo. Então a lógica é basicamente a seguinte: se o proponente é falho, o argumento dele deve ser falso. Então, exemplo, a gente tem, por exemplo, a pessoa que tá atacando, né? Ele vai falar assim: a gente não pode confiar na opinião dele sobre economia, porque ele nem terminou a faculdade. Então, a pessoa, ela tá atacando a qualificação pessoal, em vez de atacar a ideia, né? A opinião da pessoa. E aí a gente tem o tuquoque, que significa você também. E vai falar assim: você disse que eu não devo mentir, só que você já mentiu várias vezes. Então, o seu argumento sobre mentira não vale, né? Então, ele vai ali apelar para a hipocrisia. Então, qual que vai ser, né, a relação disso com Aristóteles, né? Embora ele não tenha catalogado o ad hominem exatamente como a gente faz hoje em dia, né? Ele discutiu ele na sua obra Refutações Sofísticas, né? O Aristóteles ele estava ali muito preocupado com os sofismas, né, que eram argumentos capciosos usados para enganar outras pessoas, né? E ele identificou nessa obra que uma das maneiras de refutar um oponente, né, é atacando o oponente com base nos seus próprios princípios ou crenças, em vez de refutar exatamente a verdade objetiva do seu argumento, né? O ponto principal ali. Então, isso mostra que desde a Grécia Antiga, os pensadores já reconheciam a diferença entre refutar uma ideia com base na verdade, né? Que seria o ideal de um debate, e refutar um oponente, que é o caminho do sofisma. Então, o ad hominem, ele vai ser a descendência moderna e falaciosa, né? Dessa antiga tática de argumentação. Então, a gente consegue perceber isso hoje em dia na internet. A internet tá cheia de falácias, a gente vê no Twitter, no Facebook, Instagram, né? E a lógica, ela é o nosso escudo, né? Ela ajuda a gente a pensar com clareza, a construir argumentos sólidos e não cair em, né, conversa fiada, né? E o segredo de um debate honesto é focar na bola e não no jogador. Então a gente está sempre ali focando na ideia, né? No ponto, e não na pessoa que tá ali defendendo ou atacando. Por que nós choramos no cinema? Por que uma música específica faz a gente ficar arrepiado e o que faz algo ser belo? Se a metafísica é tudo ser e a lógica é tudo pensar, agora nós vamos estudar o sentir. Bem-vindos ao nosso terceiro tema, estética. Bom, hoje a estética virou um sinônimo de coisa bonita no Instagram. Só que para Aristóteles era muito mais profundo, né? Ele não escreveu um livro chamado Estética, porém ele escreveu a Poética, e nela ele analisou a função da arte e a palavra-chave é mimesis. Mimesis significa imitação.
Mas calma, não é uma cópia barata, né? O pintor, ele não imita o objeto, ele imita a ideia do objeto. E o escritor de tragédias, por exemplo, ele não imita uma pessoa real, ele imita a ação humana, a experiência humana universal. Então, o Aristóteles, nessa obra, ele afirma que a tendência para imitar é inata do ser humano, sendo a arte uma extensão natural dessa capacidade. E é pela imitação que o humano, né, o ser humano, ele adquire os seus primeiros conhecimentos já na infância. Então, aprender através da imitação causa prazer, e o reconhecimento do que é imitado é inerente à experiência humana. Então, enquanto o Platão ele condenava a mimesis por ser apenas uma cópia de coisas particulares, né, que é distanciada da verdade das ideias, o Aristóteles ele vai reabilitar essa mimesis. Então a arte, ela, especialmente a poesia, né, que inclui a tragédia, ela não imita simplesmente o que aconteceu, né, que é o particular, como acontece na história, por exemplo, né? Só que sim o que poderia acontecer, de acordo com as leis da verossimilhança e da necessidade. Então, o ofício do poeta, ele não é descrever coisas realmente acontecidas, mas é descrever coisas que podem acontecer, né? Em dadas circunstâncias, elas podem vir a acontecer. Então, isso são coisas que são possíveis segundo as leis da verossimilhança e da necessidade. Então, ao fazer isso, né, a arte ela vai lidar com o universal, que é comum e provável na experiência humana, o que torna a poesia ainda mais filosófica e grave do que a própria história em si, né? Então, o Aristóteles ele vai usar a tragédia como modelo ideal, né, da arte mimética em sua poética, né? E ele define com clareza aqui no capítulo 4 que ele fala, é, pois a tragédia, imitação de uma ação grave e completa, de certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamento distribuídas pelas diversas partes do drama, imitação que se efetua não por narrativa, mas sim mediante atores e que, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções. A arte para Aristóteles é uma forma de poiesis, né? Vocês lembram da metafísica que eu falei, a causa final? Então, a poiesis é o ato de criar algo que não existia antes, né? Diferente da praxis, que é agir no mundo, né? Então, a arte, ela é uma criação humana que tem um propósito. E qual que é esse propósito? Para o Aristóteles, a principal função da arte, especialmente da tragédia, né, é causar o que a gente chama de catarse. E essa é a grande sacada. A catarse é como se fosse uma purgação, né? Então, quando você assiste a um filme e você vê um herói, né? Um herói que é bom, mas ele não é perfeito. E aí você vê ele tomando decisões ruins e tendo consequências horríveis, né? Você vai sentir duas coisas, né? Primeiro, piedade pelo sofrimento dele, né? E terror. Ah, mas por que terror? Porque você percebe que aquilo poderia acontecer com você, né? Então a gente vai ter duas linhas aqui. A primeira é a purificação moral e a purificação estrutural. E na purificação moral, basicamente, você não vai sair do cinema e cometer os mesmos erros, né? Que aquele personagem. É muito pelo contrário. O Aristóteles ele diz que quando você sente essas emoções de forma intensa, né, só que segura, né, afinal é só um filme, você meio que limpa a sua alma, né? Você esgota esses sentimentos ruins. É como se você passasse uma vassoura ali naqueles sentimentos ruins vendo aquele filme, aquela obra, né? Como se fosse uma vacina emocional. Então, e a purificação estrutural, né, ela é vista como uma clarificação desses sentimentos representados, né? É uma compreensão mais profunda do porquê que a gente está sentindo aquele medo, aquela piedade diante do destino do herói, né, ou do personagem. Então a arte, ela vai permitir que a gente experimente o medo e a compaixão no ambiente controlado, né? Seja numa sala de teatro, numa sala de cinema, fazendo arte mesmo, pintando, né? A gente sai desses lugares mais purificados, mais equilibrados, né? E, portanto, mais humanos. Então, da próxima vez que você se emocionar com uma série, um jogo ou uma música, não é só entretenimento, né? Para o Aristóteles, você está participando de um dos rituais mais importantes para a saúde da alma humana, que nós chamamos de catarse. O que é o certo? O que é o errado? E como a gente sabe a diferença dos dois? Por que a gente sente culpa? É errado mentir para proteger alguém? É justo sacrificar uma pessoa para salvar cinco? De todos os temas, esse é o que mais mexe com o nosso dia a dia. E a gente não tá mais falando de arte ou da realidade distante. A gente tá falando das nossas ações. Então, bem-vindos ao quarto tema: ética. A ética, ou filosofia moral, é o estudo de como devemos agir e qual que é a boa vida. E ao longo das histórias, a gente teve algumas escolas de pensamentos gigantescas tentando responder isso. E a gente vai focar em duas das maiores para aí sim poder explicar e entender melhor a teoria de Aristóteles. Então, de um lado, a gente vai ter o consequencialismo.
Aqui a ideia é que a moralidade de uma ação é definida pelas suas consequências. Então, a forma mais famosa disso vai ser o utilitarismo. Então, um utilitarista, por exemplo, ele diria: a ação correta é aquela que vai trazer a felicidade para o maior número de pessoas, né? E parece bom, né? Só que aí a gente tem aquele dilema de sacrificar uma pessoa para salvar cinco. Então, um utilitarista raiz, ele diria que sim, essa seria a coisa certa a se fazer, né? Melhor uma pessoa morta do que cinco. Então, é aquele dilema, não sei se vocês já viram no Facebook, né, no WhatsApp, aquela fotinha de tipo, qual que você escolheria? Passar o trem por cima de uma pessoa ou de cinco? Então, a gente tem esse conceito de utilitarismo que explica por que a gente deveria matar uma pessoa para salvar cinco. Só que aí a gente tem algumas ideias que contrapõem isso, que eu vou explicar agora. Então, do outro lado, a gente vai ter a deontologia. E o filósofo principal aqui é o Immanuel Kant. E para ele, as consequências não importam. O que importa é o dever e a intenção. O Kant, ele dizia que existem regras morais absolutas, que ele chamou de imperativo categórico. E uma delas diz: nunca trate um ser humano apenas como um meio para um fim, mas sempre como um fim em si mesmo. E para Kant, empurrar aquela pessoa é sempre errado. Não importa se vai salvar cinco. Então, você empurrar a pessoa naquele trilho, tipo, não importa, sempre vai ser errado. E por quê? Porque você está usando aquela pessoa como uma ferramenta, como um meio para salvar os outros. Você está violando o dever de respeitar a dignidade dela. E aí sim, a gente tem a teoria de Aristóteles, né, a terceira via, que a gente vai falar sobre a ética das virtudes. E aqui a pergunta não é o que eu devo fazer ou quais as consequências, e sim que tipo de pessoa eu devo ser. E para Aristóteles, a ética, ela não vai ser só sobre obedecer as regras ou fazer cálculos de dor e prazer, né, de qual vai doer mais, de qual vai ser melhor para alguém, e sim sobre descobrir o propósito do ser humano, que é o nosso telos, que é aquela causa final que a gente viu lá na metafísica. Então, qual que é a função única do ser humano? É a razão. Então, a boa vida, de acordo com Aristóteles, o objetivo final é a eudaimonia. E não é simplesmente felicidade, né, que é uma coisa momentânea, mas sim o florescimento humano ou a vida bem-sucedida que a gente consegue alcançar vivendo de acordo, né, com a razão e a virtude por toda a nossa vida. Então, para Aristóteles, essa boa vida vai vir de praticar essas virtudes, né? Como a coragem, honestidade, justiça, generosidade. Então, não vai ser só sobre uma ação, mas sobre construir um caráter virtuoso ao longo da vida, sempre buscando esse meio termo, de ser corajoso, mas não ser imprudente, ser generoso, mas não ser aquele esbanjador, né? Então, sempre vai estar procurando esse meio termo. O meio termo de Aristóteles, ou mesotese, não é o mesmo para todos, então a gente não pode pensar como se fosse um meio termo matemático, né? Por exemplo, se para um fisiculturista comer 1 quilo de carne por dia é o meio termo para a saúde, para uma pessoa comum isso seria um excesso. Então, a virtude é o meio termo relativo a nós, né? Então, ela requer uma sabedoria prática, que é a frônesis, para saber como agir, quando agir e com quem agir e na medida certa, né? Então, é uma coisa variável. É a inteligência moral que nos permite tomar a decisão correta na hora certa. Então, sabe quando você tá jogando The Last of Us, e aí no final você tem que decidir se você vai salvar a Ellie, né? Ou você vai usar ela pra fazer o soro anti-imune, é tipo isso. Então, por fim, é vital lembrar que o Aristóteles divide a virtude em duas. Tem a virtude moral, que é o caráter que se adquire pelo hábito, e tem as diéticas ou intelectuais, que se adquirem pelo ensino. Então, as virtudes morais, elas vão ser relacionadas ao caráter e à moderação das nossas paixões. Então, os desejos, medos, raiva. Então, é a capacidade de sentir e agir da forma correta, buscando o meio termo, né, o mesotese. Então, como elas são adquiridas? É pelo hábito e pela repetição dessas ações corretas. Até porque ninguém nasce justo ou corajoso, né? A pessoa se torna justa, né? Praticando os atos justos. E aí a gente vai ter as virtudes de éticas ou as intelectuais, que são relacionadas à razão e à capacidade de pensar. E elas não vão buscar ali o meio termo das paixões, mas sim a verdade. E como elas são adquiridas? Pelo ensino e pela experiência. Elas representam a excelência da parte racional da nossa alma. A mais alta forma de eudaimonia para Aristóteles vai ser a contemplação filosófica, que é o uso mais pleno da razão do ser humano. A vida mais feliz é a vida dedicada ao estudo e ao conhecimento, de acordo com ele. É o topo da nossa pirâmide ética. É a ação virtuosa e a vida da razão que juntas conseguem garantir o desenvolvimento humano completo. Então, a gente vai ter também uma coisa que a gente chama de sofia, que é considerada a virtude suprema por Aristóteles. Então, vai ser o conhecimento das coisas mais elevadas e imutáveis possíveis da natureza e do universo, como, por exemplo, a metafísica que a gente comentou antes, matemática, ciências e por aí vai. Então, é a união da ciência, que nada mais é do que o conhecimento das verdades necessárias, com o intelecto, que é a intuição dos nossos primeiros princípios. Então, como a razão é a parte mais divina e excelente da alma humana, o ato de contemplação é o que nos aproxima da perfeição e da felicidade suprema na vida humana. Então, a vida dedicada a essa Sofia é a vida mais feliz, e era isso que o Aristóteles seguia. Então, qual que é a conexão com a eudaimonia, né? Para o Aristóteles, a felicidade completa é alcançada pela atividade
de acordo com a virtude mais elevada. Então, a vida contemplativa, né, a vida dedicada à Sofia, é a mais eudaimônica. Então, a ética aristotélica, ela é um sistema completo. Veja só, a gente tem o bom cidadão, que seria uma mistura da virtude moral, mais a frônesis, que vai ser aquela sabedoria prática que garante que as pessoas ajam de forma ética no dia a dia, né? Construindo assim uma boa polis, né? Uma boa política na nossa sociedade, seja qual ela for. E a gente também vai ter o ser humano pleno, que era exatamente o que Aristóteles seguia, que vai ser essa vida dedicada à Sofia, né? Que é a sabedoria teorética, ela demonstra que o telos humano máximo não é apenas uma ação política, mas sim a contemplação unindo a ética, a metafísica e a lógica, para você ver como todos os temas estão ligados. Então, ética, consequencialismo, dever, virtude, todos esses são conceitos pesados, sim, mas no final a ética é um convite para pensar antes de agir. É a ferramenta que a gente tem para tentar construir um mundo não só mais inteligente ou bonito, mas um mundo melhor e mais justo. Né? E não só isso, mas também para a gente entender o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, né? Como na metafísica já falava. Então, você pode adaptar esse conceito de eudaimonia, dessa vida da Sofia dedicada ao conhecimento do universo e do telos, você pode adaptar da forma que fizer mais sentido para você, ou até mesmo esse conceito de um bom cidadão, e ir adaptando, pois se a gente realmente vivesse em um mundo onde todo mundo age de acordo com a ética, a gente teria uma política 100% sem corrupção, e a gente sabe que, infelizmente, não é o caso. E Aristóteles faz a gente refletir muito sobre isso. Por que nós vivemos juntos? Por que a gente tem tanta regra, lei, presidentes e impostos? O que é mais importante, o indivíduo ou a comunidade? Se a estética olhou para nossa alma, agora a gente vai olhar para nossa casa. Seja bem-vindo ao nosso quarto tema, política. Bom, para o Aristóteles, a política não é só uma coisa de Brasília, é o estudo da polis, a cidade-estado. E a frase que define tudo é: o homem é, por natureza, um animal político, que a gente chama de zoom político. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que a gente foi feito para viver em comunidade. Então, para o Aristóteles, um homem que vive sozinho, fora da polis, por escolha própria, ou ele é um animal selvagem, né, um bicho, ou ele é um deus. Então, mas por que nós, né? A gente tem essa pergunta. Por que não um lobo, ou uma abelha, umas formigas, que também vivem em grupo, né? Aristóteles diz que é porque a gente tem uma super ferramenta que nenhum outro bicho tem, que é o logos, que nada mais é do que a razão. Um cachorro, ele pode mostrar que ele tá com dor ou que ele tá feliz, animado, mas só o ser humano pode usar o logos para debater se o imposto é justo ou injusto, se uma lei é boa ou ruim. E é essa capacidade de discutir a moralidade que nos torna, por natureza, políticos. Bom, e honestamente, depois de tentar fazer o trabalho de 6 grupos sozinho, eu tô começando a entender o que o Aristóteles quis dizer. É realmente desumano. A gente precisa dos outros. Ninguém alcança a glória eterna de 2012 sozinho, nem mesmo o Corinthians. Pro Aristóteles, a sociedade é tipo um upgrade natural, né? Tipo como se fosse uma escadinha. Então, primeiro a gente tem a família, né? Ali no primeiro degrau, que é o oikos, né? E ela serve pra gente sobreviver no dia a dia, né? Pra gente se reproduzir, e não morrer de fome, né? E aí depois, várias famílias começam a se juntar e formam uma vila, que é a Come. E ela serve para as necessidades que a família não consegue suprir, não consegue resolver, né? Como trocar mercadorias ou se proteger de um grupo maior, por exemplo. Só que nenhuma delas é completa. Elas só cuidam da parte da sobrevivência. E é aí que entra o chefão final, que é a polis, né? É ela que é a associação das associações, né? A única delas que vai ser autossuficiente. Só que a polis, ela não existe só pra gente sobreviver ou se proteger. Para isso a gente tem a família, né, que vai cuidar da sobrevivência, e a vila que cuida do comércio. Então, a polis, ela vai servir para um propósito maior, né, que é o bem viver, o euzen. Então, se a ética que a gente já viu ensina a gente a buscar a eudaimonia, que é a felicidade, né, a excelência individual, a política vai ser a ferramenta que vai conseguir criar as condições para que todos os cidadãos dessa sociedade consigam alcançar essa excelência. Ou seja, a política é a ética, só que em escala coletiva. E para organizar a nossa vida em comum, né, o Aristóteles ele analisou essas formas de governo da sociedade. Então ele dividiu em seis grupos, né, de formas de governo, baseado em duas perguntas: quem governa, alguns ou muitos, e para quem eles governam? Para o bem de todos, né, para o bem da polis, ou para o bem próprio? E é dessas formas de governo que eu vou falar agora. Então vamos lá. No lado bom, a gente vai ter primeiro a monarquia, que é o governo de uma pessoa só, né? Que é aquele rei virtuoso que governa pro povo. A gente também vai ter a aristocracia, que é o governo de poucos, né? Que são os melhores, os mais sábios, os mais virtuosos, que governam para todos. E a gente também vai ter a politeia, ou a república, que é o governo de muitos, né? O governo do povo, só que com leis fortes e é mais focado na virtude cívica. Só que quando esses governos eles se corrompem e focam no interesse próprio, eles vão virar, primeiro, a tirania, né? Que é a corrupção da monarquia. O tirano vai governar só para si mesmo, com
colocando medo e opressão na sociedade, e a gente também vai ter a oligarquia, né, que é a corrupção da aristocracia. Então vai ser o governo dos ricos, que vai usar o poder para ficarem mais ricos ainda. Então eles vão governar só para a própria história e ignorando a realidade da polis e de todo mundo. E a gente também vai ter a democracia. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque pro Aristóteles, a democracia, né, na época dele, na verdade era a corrupção da politeia. Então não era uma coisa boa, era uma coisa ruim. A democracia para ele era o governo da multidão. Então era onde a maioria pobre, né, e sem educação, na visão dele, vai conseguir tomar o poder e governar por decreto, né, pelo calor do momento, sem respeitar as leis, só para prejudicar os ricos, né? Então é como se fosse um caos, né? É como se fosse a torcida decidindo a escalação de um time no grito. Não dá certo, entendeu? Então, agora a gente vai ligar o VAR filosófico, né? Então, quando o Aristóteles fala cidadão, quando ele fala povo, muitos, na verdade, ele não tá falando de todo mundo que mora na cidade. E para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho para eu explicar a história para vocês. Cidadão, na Grécia dele, o cara tinha que ser homem, grego, livre, adulto e de preferência proprietário de terra. E ele também tinha que ter tempo livre para debater na praça, né? A ágora. Então, mulheres, estrangeiros e principalmente os escravos, que o Aristóteles bizarramente achava serem ferramentas vivas ou escravos por natureza, né? Eles estavam completamente fora desse jogo, né? Então, é uma parte do pensamento dele que hoje a gente olha e fala, mestre, aí não dá pra te defender. Então, qual que é o melhor governo? Adivinha? Para o Aristóteles seria a politeia. O melhor estado é aquele que mistura o melhor da oligarquia, que é o dinheiro, e da democracia, que é a liberdade. Só que é estabilizado por uma forte classe média. Então a classe média não vai ser nem tão rica a ponto de não querer obedecer, e nem tão pobre a ponto de parecer desesperada, de provocar caos, não obedecer leis, enfim. Então ela vai ser aquela cola que vai impedir a guerra entre os muito ricos e os muito pobres. Então vai ser o time do povo de verdade, onde todos vão ter o seu valor e vão jogar junto pelas leis. Bom, então no fim, a política de Aristóteles na verdade é um manual sobre como criar uma sociedade justa, onde o objetivo final não vai ser o lucro ou o poder, mas sim permitir que cada cidadão se torne a melhor versão de si mesmo. Já viu a metafísica, a lógica, a estética, a ética e a política, tudo isso com Aristóteles. Mas e agora? Bom, seja bem-vindo ao nosso sexto e último tema, o estoicismo. Eu sei o que você está pensando. Peraí, o estoicismo não é do Aristóteles, e você está 100% certo. O estoicismo é de outra escola que veio depois. Então por que que a gente estava falando sobre ele? Basicamente, o estoicismo ele só existe por causa do aluno do Aristóteles, que foi o Alexandre o Grande. Então pensa comigo, toda a filosofia do Aristóteles que a gente viu até agora, a ética, a política e tudo mais, foi feita para funcionar na polis, que é a cidade-estado perfeita. Ou seja, ela não existe, né? É uma cidade-estado organizada, pequena, onde você é um cidadão ativo. E aí o aluno dele, o Alexandre o Grande, ele decidiu conquistar o mundo inteiro. Então ele vai rasgar o mapa, né? Ele destrói a polis e cria o helenismo, né? Então, de repente, você não vai ser mais um cidadão simples de Atenas, né? Você vai ser só um cara perdido no império globalizado, caótico, onde você não controla absolutamente nada, onde a sua política individual não vale mais nada, onde não existe mais leis, né? Nenhum tipo de regra. Então, é nesse mundo de ansiedade e de perda de controle, né? Que o estoicismo nasce. Fundado por Zenão de Sítio. E se a filosofia do Aristóteles era sobre como mudar o mundo lá fora, a filosofia estoica vai ser sobre como mudar e proteger a nossa mente aqui dentro. Então, a ferramenta mais poderosa dos estoicos é essa, a dicotomia do controle. E ela é simples e genial, porque eles dizem que a humanidade ela vai se dividir em duas. As coisas que você pode controlar e as coisas que você não pode controlar. E o que que você não controla? Basicamente tudo. O clima, a economia, o trânsito, se o seu time vai ser rebaixado, se você vai ser demitido, a sua saúde a longo prazo, né? São coisas que você não tem como controlar. A morte, por exemplo, não tem como você controlar essas coisas. E o que que você controla? Só o seu mundo interior, os seus julgamentos, as suas opiniões, as suas crenças, as suas ações, como você reage com as coisas, né? A sua vontade. Então, é como você reage a tudo isso. É por isso que, pro estoico, só existe uma coisa boa no universo, que é a virtude de agir com razão, justiça e coragem. E só tem uma coisa ruim, que é o vício. Ou seja, é agir sem razão, agir com injustiça, agir com covardia, né? Todo o contrário daquela virtude. Mas e o resto? Dinheiro, fama, saúde, se seu time vai ser rebaixado, se você vai entregar esse trabalho na sexta-feira.
Para o estoico, tudo isso são os indiferentes. Então, não é que você prefira ficar doente a ter saúde. Só que se você for virtuoso, você consegue ser feliz mesmo estando doente. E a sua felicidade não vai depender mais disso, de estar com saúde ou não. Então, a virtude, ela é aquele prato principal e todo o resto é só tempero, né, um complemento ali. Então, os estoicos, como o Sêneca, Epiteto, e o imperador Marco Aurélio, por exemplo, eles vão dizer, todo sofrimento humano vai vir de um erro básico, que é desejar que as coisas que você não controla sejam diferentes do que elas são, porque não tem muito o que você fazer sobre. Então, o seu chefe te trata mal, você não controla ele, mas você controla se isso vai estragar o seu dia ou não. Então, você controla se você vai responder com raiva e ser demitido, se você vai responder com calma, né? Então, a felicidade não é você ter o que você quer o tempo todo, mas sim focar apenas no que depende só de você. Então, o objetivo final do estoico vai ser a apatheia. E cuidado, não é apatia, que significa não sentir nada, mas é mais uma serenidade, é estar livre dessas paixões perturbadoras. Então, não é que o estoico não sinta raiva ou outra emoção, é que ele reconhece essa raiva e ele escolhe não agir baseado nela. Então, ele vai ser como um rochedo que vê as ondas, né, no caso as emoções, baterem nele e ele permanece firme. E como que o cara vira esse rochedo na prática, né? Os estoicos, eles não eram só teóricos, né? Eles eram também marombeiros da mente. Então, eles tinham exercícios para isso, né? E o mais famoso a gente vai chamar de premeditarium malorum, que é a premeditação dos males. E é literalmente um treino da desgraça. O Sêneca dizia para você acordar e já pensar ativamente. Hoje meu chefe pode gritar comigo. Hoje o trânsito pode estar horrível. Eu posso perder minha carteira, eu posso ficar doente. E isso parece meio triste, só que é o contrário, é uma vacina contra a decepção, porque você já espera o caos. E se ele não vier, é ótimo, aí você fica feliz. Só que se ele vier, você já vai estar pronto, não vai ter nenhuma surpresa a mais. Então, essa é a diferença entre tomar um soco de surpresa e já estar com a guarda alta. Você já sabe que aquilo vai acontecer, você já está se preparando para isso. Hoje mesmo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de ser demitido e eu estou lidando com isso numa boa, praticando estoicismo na vida real. Então, é um conceito que leva a gente a pensar bastante sobre e que a gente pode sim levar para nossa vida no dia a dia, mesmo depois de 2000 anos. Bom, e como que eles fazem isso? Eles acreditam que o universo é racional, que ele é governado por uma força chamada Logos, né, que pode ser razão, destino, Deus, enfim, chama como quiser. Então, tudo que acontece, até as coisas ruins, elas acontecem por uma razão, como parte de um plano maior que nem eu e nem você entendemos ainda. Então, o que cabe a você não é reclamar da sua sorte, mas sim aceitar o destino e amar o que acontece. Sim, é o que eles chamam de amor fati, mas não é ser passivo, né? É tipo você fazer o seu melhor, que é o que você controla, e aceitar de bom grado o resultado disso, que é as coisas que você não controla. Então, o Epicteto, ele era um escravo e ele conseguiu resumir isso perfeitamente, né? Então, ele disse: lembre-se, você é um ator em uma peça e o diretor é o destino, o Logos. Então, ele decide se o seu papel é curto ou longo, se você vai ser um imperador ou se você vai ser um mendigo. Então, o seu trabalho é interpretar o papel que foi dado para você da melhor forma possível. E se o destino te deu o papel de aluno fazendo um trabalho enorme sozinho, o seu dever não é reclamar do roteiro, mas sim fazer o melhor vídeo de filosofia que esse professor já viu. E eu espero que eu esteja fazendo. Então, no fim, o Aristóteles, ele nos deu todas as ferramentas para a gente construir a sociedade ideal. Só que os estoicos, eles nos deram todas as ferramentas para a gente construir as pessoas ideais, né? Então, mesmo quando a sociedade desmoronar, a gente vai conseguir ser esse tipo de pessoa ideal, né? Então, é um manual de resiliência, é a fortaleza da nossa mente. E ainda é uma ferramenta que a gente usa até hoje, mesmo sem perceber. Então, ainda é um tema que é muito atual, mesmo depois de tantos anos, a gente ainda pratica o estoicismo, mesmo sem querer. E com isso a gente chega ao fim. Foram 6 temas: metafísica, lógica, estética, política, ética e estoicismo. E se você chegou até aqui, parabéns, porque foi uma jornada. Só que um trabalho de filosofia não é só expor o que um cara morto há 2.400 anos atrás disse, e sim refletir. Então, qual que é a minha conclusão pessoal sobre tudo isso? Eu concordo com Aristóteles? E bom, em algumas coisas sim e outras não. Com a metafísica, por exemplo, né, o ato e a potência e a lógica, eu me rendo, porque são ferramentas que até hoje moldam como a gente vê o mundo e como a gente pensa. A lógica, né, para mim, ela é como se fosse um antivírus mental que filtra as fake news e os sofismas que tem na internet. E que, para mim, todo mundo devia já ter, né, esse pensamento, assim. E já a metafísica, ela me ensinou que potência, né, que é o que eu posso ser, só vira um ato, que é o que eu sou, se houver muito movimento e esforço. Então, é como se a procrastinação, ela fosse a negação do telos aristotélico. São conceitos que moldam o próprio sistema operacional da nossa mente. Então, eu concordo totalmente com esses dois.
Agora falando sobre a estética e a cártese, bom, eu vivo isso, né? É a prova de que a arte ela não é uma futilidade, ela é uma necessidade humana, né? Ela é uma vacina para nossa alma que ajuda a gente a processar o caos, né? Então, ela realmente é uma necessidade. Hoje a nossa poiesis, né, a nossa criação, ela acontece em pixels e vídeos, né? Então é a catarse que é o que a gente sente quando a gente joga um jogo muito intenso ou a gente chora com uma série nova. Então é a prova que a arte lava o espírito, né? E que ela ajuda a gente a processar todo esse caos e que a gente volte para o nosso estado de equilíbrio. Já sobre a ética, a busca pela eudaimonia e o caminho do meio é um GPS para a vida, né? É difícil de aplicar? É, né? Mas é o único GPS que não vai te julgar no precipício do excesso ou na bala da deficiência, né? E para mim é o único caminho ali sustentável, né? Porque hoje em dia a gente vive na era do excesso, né? De informação, de consumo, de dopamina, né? Então o caminho do meio é o GPS que tira a gente da rota de vício, né? Dessa ansiedade gerada, né? Por essa busca incessante que nós, seres humanos, temos por uma gratificação instantânea, por uma dopamina rápida ali. Então é um projeto de longo prazo para uma vida que seja realmente boa, que vale a pena. E o estoicismo, né, que é o que veio depois, é a consequência lógica do mundo do Alexandre, né? Então, para mim, é a ferramenta mais útil que existe para viver no caos da internet e da ansiedade de 2025. Como eu falei, essa semana mesmo, né, hoje mesmo, gravando esse vídeo, eu tive que aplicar o estoicismo. Então, para mim, é uma coisa que ainda é muito atual e que eu concordo 100% que pode salvar a gente de muitos desastres mentais que nós mesmos criamos. Bom, e aí a gente tem o aspecto da política, né, que é onde eu sou obrigado a discordar. Bom, a ideia da Politeia em si, como um regime estável, né, o meio termo, ela é boa. Só que o caminho do meio dele, ele para bem na porta do cidadão, né, por causa de toda a exclusão das mulheres, dos escravos dos estrangeiros. Enfim, essa acaba sendo a deficiência mais grave da visão dele, né, pelo menos para mim. E o nosso time do povo, professor, hoje ele precisa ser global. Então, a busca pela eudaimonia coletiva, ela exige que a virtude da justiça seja aplicada para todo mundo, e não só um grupo seleto de pessoas, né? É o único jeito da gente atingir a verdadeira autarquia, né? A nossa autossuficiência moral no nosso mundo de hoje em dia, né? No nosso mundo moderno, globalizado. Enfim, então nesse ponto eu realmente preciso discordar dele, porque é uma visão bem ultrapassada, né? E refletir sobre isso me leva ao formato desse trabalho. E eu vou precisar ser 100% transparente aqui, né? Sim, eu fiz o sistema sozinho e eu tô entregando em um vídeo, mas eu não fiz isso por teimosia. Na verdade, eu fiz isso justamente por causa do Aristóteles. Então vamos lá, por quê? Né? Lá na Ética, o Aristóteles ele fala que a eudaimonia, né, a excelência, é o objetivo final, e o caminho para ela é a virtude. E eu sabia que se eu entrasse em alguns grupos por utilidade, né, a minha potência de fazer um trabalho excelente seria gasta não em fazer o trabalho, mas sim implorar para os outros fazerem a parte deles e tal, e não seria muito legal. Então, isso não seria o caminho do meio. Na verdade, seria o vício da deficiência, né? Que eu entregaria algo mal feito, ou então o vício do excesso de fazer tudo em cima da hora, né? Então, para atingir a minha causa final, que era realmente aprender com esse trabalho e conseguir uma nota MB, eu precisei apelar para um caminho diferente. Aí você pergunta, mas por que os 6 temas, né? E a resposta é porque Aristóteles era um polimata. A obra dele é um sistema completo. Então, como que eu poderia entender a ética sem entender a política que sustenta ela? Como que eu conseguiria entender e explicar a metafísica sem a lógica que consegue organizar ela, né? Então, escolher um tema só seria muito incompleto. Seria como ver uma árvore e ignorar a floresta. E eu quis ver a floresta inteira nesse trabalho. E finalmente, por que em um vídeo? E a resposta é pela política e pela ética. Se eu fosse apresentar os 6 temas dentro da sala, eu estaria cometendo um excesso. Eu tomaria o tempo precioso da polis, que é a nossa sala, e eu prejudicaria o bem comum. Então, e se eu apresentasse correndo também em 10 minutos, seria uma deficiência, porque não tem como explicar os 6 temas em 10 minutos. Então, esse vídeo é o justo meio. Ele respeita o tempo da aula, e me permite preservar ali a minha originalidade por apresentar antes de alguns grupos, né? Assim entregando a minha forma completa do meu argumento sem cortes. Bom, no fim, professor, eu não quis fazer só um trabalho sobre Aristóteles. Eu tentei fazer um trabalho que fosse aristotélico na sua concepção, com um propósito, buscando a excelência, organizado e apresentado na sua melhor forma. E fazer isso sozinho foi uma jornada que exigiu bastante estoicismo da minha parte. E eu vou precisar de muita apatia para descansar até sexta, que provavelmente é a data que você está vendo esse vídeo agora. Então, muito obrigado pela oportunidade de mergulhar tão fundo nesse assunto que eu gosto tanto. Eu realmente estudei muito e eu espero que tenha valido a pena e que tenha atingido a forma de um MB. Muito obrigado.